As profecias do Apocalipse. Uriah Smith. Capítulo 2. As cartas de Jesus às igrejas. No primeiro capítulo, o profeta esboçou o tema das 7 igrejas e seu ministério, representadas pelos 7 castiçais, e aos ministros pelas 7 estrelas. Considera agora cada igreja em particular e escreve a respectiva mensagem, dirigindo em cada caso a epístola ao anjo, ou seja, seu ministério. Versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa de meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso. Nas observações referentes a Apocalipse 1:4, foram apresentadas algumas razões porque as mensagens dirigidas às 7 igrejas devem ser consideradas como proféticas e aplicáveis a 7 períodos distintos que abrangem a dispensação cristã. Podemos acrescentar agora que esta opinião não é nova. Thomas Newton diz: muitos pretendem, e entre eles homens tão sábios como Moore e Vitringa, que as 7 epístolas são proféticas e se referem a outros tantos períodos sucessivos ou estados da igreja, desde o início até o fim. Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies, volume 2, página 167. Thomas Scott diz: muitos opositores pensam que estas epístolas às 7 igrejas são profecias bíblicas de 7 períodos distintos e que se divide todo o período compreendido desde os dias dos apóstolos até o fim do mundo. Thomas Scott, Commentary, volume 2, página 754. Nota sobre Apocalipse 2:1. Embora nem Newton e nem Scott apoiem esta opinião,
O seu testemunho demonstra que foi o ponto de vista de muitos expositores. 2 deles dizem, abre aspas, o mais antigo comentarista do Apocalipse, cuja obra chegou a nós, foi Vitorino, bispo de Petal, o Petávio, que sofreu martírio em 303. Foi contemporâneo de Irineu e o homem de piedade e diligência na apresentação dos ensinos das Escrituras e vigoroso em sua percepção do significado dos seus escritores sagrados. A maior parte de seus escritos, com exceção de alguns fragmentos, perdeu-se. Ficaram seus comentários do Apocalipse em um texto menos fiel que poderíamos desejar, mas são suficientes para nos dar o resumo de suas opiniões. Em sua Escolha em Apocalipse, diz que o que João dirige a uma igreja, dirige a todas. Que Paulo foi o primeiro a ensinar que há 7 igrejas em todo o mundo, e que as 7 igrejas nomeadas representam a Igreja Católica Universal, e que João, a fim de seguir o mesmo método, não ultrapassou o número 7. O que Vitorino quer dizer é que Paulo, ao escrever 7 igrejas, e apenas 7, queria dar a entender que todas as igrejas de todos os tempos são abrangidas nas 7, e que, de igual maneira, as 7 igrejas do Apocalipse destinam-se a abranger todas as igrejas do mundo, isto é, a Igreja Católica Universal de todos os tempos. Essa era também a opinião de Ticônio, no século IV, de Aretas da Capadócia e de Primásio de Adrumeto, no século VI, e de Vitringa, Mede, Moro, Girdlestone e muitos outros teólogos de épocas posteriores. Fecha aspas. Joseph A. 6, The Apocalypse, volume 1, páginas 128 e 129. Abre aspas. Mede expôs as 7 epístolas como proféticas das 7 épocas da Igreja, de tal modo que todo o bem ali encontrado sobre ela e todo o mal acerca de Roma, ver Trench, Locke City, página 228. Mais tarde, Vitringa expôs as epístolas segundo o mesmo princípio e escreve, páginas 32 e 36. Existimos espíritus S subtipo et emblemati septim ecclesiarum Asiae nobis voluisse depingere septem variantes status ecclesiae Christinae usque ad adventum Domini, acrescentando demonstratur illas profetici non dogmatici exponendas. Mede, em suas obras, adverte, capítulo 10, página 905, apresenta mais amplamente sua opinião como segue. Se consideramos que seu número é 7, que é o número de revolução de vezes, ou se consideramos a eleição do Espírito Santo, que não abrange todas as igrejas, nem sequer as mais famosas do mundo, como Antioquia, Alexandria e Roma. Se consideram bem estas coisas, não se podem ver que estas 7 igrejas, além de seu aspecto literal, estavam destinadas a ser modelos e figuras das diversas épocas da Igreja Católica, do princípio ao fim. De modo que estas 7 igrejas seriam para nós amostras proféticas dos 7 temperamentos e estados sucessivos de toda a Igreja visível, segundo suas diferentes épocas. E sendo assim,
então certamente a primeira igreja, ou seja, o estado efésio, deve ser a primeira e a última e será a derradeira. A menção dos falsos judeus e a sinagoga de Satanás em Apocalipse 2, ao falar das 5 igrejas do meio, indica que pertence aos tempos da besta e Babilônia. E quanto à sexta em particular, temos um caráter apropriado onde situá-la, a saber, parcialmente por volta do período da queda da besta e parcialmente após sua destruição, ao vir a Nova Jerusalém. F.C. Cook, The Bible Commentary, New Testament, volume 4, páginas 530 531. Lendo os autores citados acima, nota-se que o que levou os comentadores dos tempos mais modernos a descartar a ideia da natureza profética das mensagens às 7 igrejas foi a doutrina relativamente recente e antibíblica do milênio temporal. O último período da igreja, como descrito em Apocalipse 3, versículos 15 a 17, parecia incompatível com o glorioso estado de coisas que devia existir na terra durante 1000 anos, com todo o mundo convertido a Deus. Neste caso, como em tantos outros, leva-se o ponto de vista bíblico a dar ao mais agradável. Os corações dos homens, como nos tempos antigos, ainda amam coisas aprazíveis, e os seus ouvidos estão sempre favoravelmente abertos para o que lhes profetizem paz. A primeira igreja é chamada Éfeso. Segundo a interpretação feita aqui, abrangeria o primeiro período, ou seja, o período apostólico. A definição da palavra Éfeso é desejável, palavra que descreve fielmente o caráter e a condição da igreja durante seu primeiro estado. Os cristãos primitivos receberam da doutrina de Cristo toda a sua pureza, desfrutaram os benefícios e bênçãos dos dons do Espírito Santo. Distinguiam-se por suas obras, trabalho e paciência. Fiéis aos puros princípios ensinados por Cristo, não podiam suportar os que praticavam o mal e punham à prova os falsos apóstolos. Examinavam os seus verdadeiros caracteres e achavam-nos mentirosos. Não temos evidências de que isso fosse feito em maior escala pela igreja literal de Éfeso do que por outras igrejas desse tempo. Paulo nada diz a este respeito na epístola que escreveu àquela igreja. Era uma obra que toda a igreja cristã realizava naquele período, e essa era muita a propósito que o fizesse. Ver Atos 15, versículo 2, e Coríntios 11, versículo 3. O anjo da igreja. O anjo de uma igreja deve significar um mensageiro ou ministro dessa igreja. Como cada igreja abrange certo período, o anjo de cada igreja deve significar o ministério, ou seja, o conjunto dos verdadeiros ministros de Cristo durante o período abrangido por essa igreja. Pelo fato das diferentes mensagens serem dirigidas aos ministros, não podem ser aplicáveis só a eles, mas se dirigem com propriedade por meio deles à igreja. Um motivo de censura. Abre aspas. Tenho, porém, contra ti, diz Cristo, que abandonaste o teu primeiro amor. Fecha aspas. O abandono do primeiro amor é tão digno de censura como o afastamento de uma doutrina fundamental ou da moralidade bíblica. Aqui a igreja não é acusada de cair de graça, nem de ter permitido a extinção do amor, mas a sua diminuição. Não há zelo nem sofrimento que possam expiar a falta do primeiro amor. F.C. Cook, The Bible Commentary,
New Testament, volume 4, páginas 530 e 531. August C. Thompson, Morning Hours in Patmos, páginas 122 e 123. Na experiência cristã, nunca devia chegar o tempo em que, se indaga a alguém que mencionasse o período do seu maior amor a Cristo, não pudesse dizer, o atual. Mas se tal tempo chegasse, então deve lembrar-se de onde caiu, meditar nisso, cuidadosamente recordar o estado de sua primeira aceitação de Deus e apressar-se a arrepender-se e voltar a dirigir seus passos para essa desejável posição. O amor, como a fé, é manifestado por obras, e o primeiro amor, quando alcançado, trará sempre consigo as primeiras obras. A admoestação. Abre aspas. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fecha aspas. A vinda mencionada aqui deve ser uma vinda figurada, significando um juízo ou castigo, porquanto é condicional. A remoção do castiçal significa o fato de lhe serem tirados a luz e os privilégios do Evangelho e confiá-los a outras mãos, a menos que desempenhem melhor as responsabilidades a ela confiadas. Significa que Cristo rejeita os membros como seus representantes que hão de levar a luz da verdade do Evangelho perante o mundo. Esta ameaça aplica-se tanto aos membros individuais como ao conjunto da Igreja. Não sabemos quantos assim fracassaram e foram rejeitados dentre os que professavam o cristianismo durante aquele período. Sem dúvida foram muitos. Assim continuaram as coisas, alguns permanecendo firmes, outros apostatando, deixando de transmitir a luz ao mundo. Mas novos crentes iam preenchendo as vagas feitas pela morte e a apostasia, até que a Igreja alcançou uma nova era em sua experiência, apontado como outro período na sua história e abrangida por outra mensagem. Os Nicolaítas. Quão pronto está Cristo a elogiar o seu povo pelas boas qualidades que possua. Se há alguma coisa que ele aprova, logo a menciona. E nesta mensagem a igreja de Éfeso, tendo mencionado primeiro as suas boas qualidades e depois os fracassos, como se não quisesse passar por alto nenhuma das suas boas qualidades, menciona que eles aborreciam as obras dos nicolaítas e que ele também aborrecia. A doutrina dos mesmos é condenada no versículo 15. Parece que eram pessoas cujas ações e doutrinas eram abominação ao céu. Sua origem é de certa maneira duvidosa. Alguns dizem que procedia de Nicolau de Antioquia, um dos 7 diáconos. Atos 6, versículo 5. Outros que a sua origem era atribuída a ele, só para se apoiar com o prestígio de seu nome. Enquanto que uma terceira opinião é que a seita tomou o nome de um Nicolau de data posterior. A última teoria é provavelmente a opinião mais correta. Acerca das suas doutrinas e práticas, parece ser opinião geral que defendiam a poligamia, considerando o adultério e a fornicação como coisas indiferentes, e permitiam o comer coisas oferecidas aos ídolos. Ver Kark, Quito e outros comentaristas. O convite a prestar atenção. Abre aspas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Esta é uma forma solene de atrair a atenção universal para o que é de importância geral e mais urgente. Idêntica linguagem é usada com cada uma das 7 igrejas. Cristo, quando esteve na terra, usou a mesma forma de falar
para chamar a atenção do povo para os mais importantes dos seus ensinos. Usou-a com referência à missão de João, Mateus 11, versículo 15. A parábola do semeador, Mateus 13, versículos 9. E a parábola do joio, apresentando o fim do mundo, Mateus 13, versículo 43. É também usada quanto a um importante acontecimento profético em Apocalipse 13, versículo 9. A promessa ao vencedor. Ao vencedor é prometido que há de comer da árvore da vida, que cresce no meio do paraíso, o jardim de Deus. Onde está esse paraíso? Está no terceiro céu. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, que conheceu um homem, referia-se a si mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu. No versículo 4, ele diz que foi arrebatado ao paraíso, o que nos permite tirar a conclusão de que este paraíso está no terceiro céu. Parece que neste paraíso está a árvore da vida. A Bíblia apresenta só uma árvore da vida. É mencionada 6 vezes, 3 em Gênesis e 3 no Apocalipse. Mas todas as vezes o nome é acompanhado com o artigo definido, a. É a árvore da vida no primeiro livro da Bíblia, a árvore da vida no último, a árvore da vida no paraíso. Termo usado na tradução grega de Gênesis. Do Éden, no princípio, e a árvore da vida no paraíso celestial, de que agora João fala. Se há apenas uma árvore, e ela esteve no princípio na terra, pode-se perguntar como pode estar agora no céu. A resposta é que deve ter sido levada para o paraíso celeste. A única maneira de um mesmo corpo situado num lugar passar para outro lugar, possa situar-se em outro, é pelo seu transporte físico para ali. Há boas razões para crer que a árvore da vida foi levada da terra para o céu. Em 2 Esdras, capítulo 7, versículo 26, livro apócrifo, aparece esta linguagem, abre aspas. Eis que tempo virá, em que estes sinais que te tenho dito hão de acontecer, e a esposa aparecerá, e ao vir há de ser vista a que agora está retirada da terra. Fecha aspas. Há uma alusão aqui evidente à esposa, à mulher do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 9. Que é a cidade santa, a Nova Jerusalém, versículo 10. E Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Na qual está a árvore da vida, Apocalipse 22, versículo 2. Que agora está retirada da terra, mas que na devida época aparecerá e será colocada entre os homens. Apocalipse 21, versículos 2 a 3. Um comentarista observa a respeito. O ato de Deus ao colocar querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. No jardim do Éden, não tem apenas um aspecto que indica severidade judicial, mas é também, em certo sentido, uma promessa cheia de consolação. O bem-aventurado lugar do qual o homem foi expulso não é aniquilado, nem abandonado à desolação e ruína, mas retirado da terra e da humanidade e confiado ao cuidado das mais perfeitas criaturas de Deus, para poder, por fim, ser restituído ao homem depois de remido. Apocalipse 22, 2. O jardim como foi antes que Deus o plantasse,
e adornasse, caiu sob maldição como o resto da terra. Mas o acréscimo celestial e paradisíaco foi eximido e confiado aos querubins. O paraíso verdadeiro, ideal, foi trasladado ao mundo invisível. Mas pelo menos uma cópia simbólica dele, estabelecida no lugar santíssimo do tabernáculo, foi concedida ao povo de Israel segundo o modelo que Moisés viu no monte. Êxodo, capítulo 25, versículos 9 e 40. No próprio original, como renovada ambição do homem remido, descerá finalmente à terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. John H. Kurtz, Manual of Sacred History, Sacred History. Ao vencedor é, pois, prometida uma restituição superior ao que Adão perdeu. Esta promessa se dirige não apenas aos vencedores daquele período da igreja, mas a todos os vencedores de todos os tempos, porque as grandes recompensas do céu não têm restrições. Leitor, ponha empenho por ser um vencedor, pois quem tiver acesso à árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, jamais morrerá. O período da igreja pode-se considerar-se o tempo abrangido por esta primeira igreja como se estendendo desde a ressurreição de Cristo até o fim do primeiro século, ou à morte do último dos apóstolos. Versículos 8 a 11 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. A igreja de Esmirna. Note-se que, ao apresentar-se a cada igreja, o Senhor menciona algumas das suas características que lhe atribuem idoneidade para dar-lhes o testemunho que profere. A igreja de Esmirna, que estava prestes a passar pela nova ardente da perseguição, pela prova, revela-se como o que foi morto e reviveu. Se fossem chamados a selar com o sangue o seu testemunho, deviam lembrar-se de que repousavam sobre eles os olhos daquele que participou da mesma sorte, mas triunfou sobre a morte e podia fazê-lo sair das suas sepulturas de mártir. Pobreza e riqueza. Abre aspas. Conheço a tua pobreza, diz-lhes Cristo, mas tu és rico. Fecha aspas. À primeira vista, isto parece um estranho paradoxo. Mas quem são os verdadeiros ricos neste mundo? Os que são ricos na fé e herdeiros do reino.
As riquezas deste mundo, pela qual os homens tão avidamente lutam, pelas quais com frequência trocam a felicidade presente e a vida eterna futura, são moeda que não corre no céu. Segundo a justa observação de certo escritor, abre aspas, há muitos ricos pobres e muitos pobres ricos, fecha aspas. A si mesmos se declaram judeus e não são. É evidente que o termo judeu aqui não é usado no sentido literal. Denota um caráter que foi aprovado pelas normas evangélicas. A linguagem de Paulo esclarece este ponto. Diz ele, abre aspas, porque não é judeu o que o é exteriormente. Não é em circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Fecha aspas. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. E em outro lugar ele diz, abre aspas, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Fecha aspas. Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 7. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29, Paulo diz-nos ainda que em Cristo não há distinção exterior entre judeu e grego. Mas se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão, no verdadeiro sentido, e herdeiro segundo a promessa. Dizer como alguns que o termo judeu nunca é aplicado a cristãos é contradizer estas declarações inspiradas de Paulo e o testemunho da testemunha fiel e verdadeira, a igreja de Esmirna. Alguns hipocritamente pretendiam ser judeus nesse sentido cristão, quando nada possuíam no respectivo caráter. Estes tais eram da sinagoga de Satanás. Tribulação de 10 dias. Como esta mensagem é profética, o tempo mencionado nela deve também ser considerado como profético. Em vista de que um dia profético representa um ano literal, os 10 dias representam 10 anos. E é um fato notável que a última e mais sangrenta das perseguições durou justamente 10 anos, de 303 a 313 depois de Cristo. Seria difícil aplicar esta linguagem se não se considerar que estas mensagens como proféticas, porque nesse caso apenas podiam ser significados 10 dias literais. Não é provável que uma perseguição de 10 dias, sofrida por uma única igreja, constituísse assunto de profecia. E nenhuma referência de um caso de tão restrita perseguição se pode encontrar. Por outro lado, aplicada esta perseguição a algumas das notáveis perseguições daquele período, como se pode dizer que se refere a uma igreja apenas? Todas as igrejas sofreram essas perseguições. Portanto, não seria apropriado destacar um só grupo, com exclusão dos restantes, como a única envolvida em tal calamidade. A admoestação. Abre aspas. Ser fiel até a morte. Fecha aspas. Alguns pretendem fazer desta expressão um argumento em favor da recepção da imortalidade no momento da morte. É um argumento sem peso, pois não se afirma aqui que a coroa da vida seja concedida imediatamente depois da morte. Por isso, devemos estudar as outras passagens da Escritura para saber quando será dada a coroa da vida. E estas passagens nos dão plena informação. Paulo declara que esta coroa há de ser dada no dia do aparecimento de Cristo, 2 Timóteo 4, versículo 8. Ao soar a última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54.
quando o Senhor descer do céu. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Quando aparecer o sumo pastor. 1 Pedro 5, versículo 4. Cristo diz que será na ressurreição dos justos. Lucas, capítulo 14, versículo 14. Quando ele voltar, a fim de levar os seus para a morada que lhes foi preparar, para que estejam com ele para sempre. João, capítulo 14, versículo 3. Ser fiel até a morte, e depois de ter sido assim fiel, quando chegar o tempo de serem recompensados os santos de Deus, receberás a coroa da vida. A promessa ao vencedor. Abre aspas. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Fecha aspas. Não é a linguagem usada aqui por Cristo um comentário do que ele ensinou aos seus discípulos quando disse, abre aspas, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, versículo 28. Os membros da igreja de Esmirna podiam ser mortos aqui, mas a vida futura que se lhes daria, nenhum homem lhe poderia tirar, nem Deus o permitiria. Assim, não deviam temer os que podiam matar o corpo, nem temer alguma coisa das que haveriam de sofrer, pois a sua existência eterna estava assegurada. Significado e época da igreja. Esmirna significa mirra, denominação apropriada para a igreja de Deus ao passar pela fornalha da perseguição, e era para ele como um perfume suave. Mas logo chegamos aos tempos de Constantino, em que a igreja apresenta nova fase, sendo aplicados à sua história nome e mensagens muito diferentes. Segundo a aplicação anterior, os limites da igreja de Esmirna seriam os anos 100 a 323 da nossa era. Versículos 12 a 17 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Igualmente também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo.
Contra a igreja anterior não é pronunciada nenhuma palavra de condenação. A perseguição tende sempre a conservar a igreja pura e incita seus membros à piedade. Mas chegamos agora a um período em que começam a operar influências, através das quais se foram introduzidos erros e males na igreja. A palavra Pérgamo significa altura, elevação. Foi um período em que os verdadeiros servos de Deus tiveram de lutar contra um espírito de política, orgulho e popularidade mundanos entre os falsos professos seguidores de Cristo, e contra as virulentas operações do ministério da iniquidade, que finalmente resultaram no completo desenvolvimento do homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O elogio, abre aspas, onde está o trono de Satanás, fecha aspas. Cristo reconhece a situação desfavorável do seu povo durante este período. A linguagem não se refere a qualquer localidade. Satanás opera onde quer que habitem cristãos. Mas certamente há momentos em que opera com especial poder, e o período abrangido pela igreja de Pérgamo foi um deles. Durante esse período, a doutrina de Cristo corrompia-se, o ministério da iniquidade operava e Satanás começava a lançar o próprio fundamento desse estupendo sistema de iniquidade, o papado. Daí o desvio predito por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É interessante notar que a cidade de Pérgamo veio a ser a sede do antigo culto babilônico do Sol. Abre aspas. Os magos caldeus tiveram um longo período de prosperidade em Babilônia. Um pontífice designado pelo soberano presidia um colégio de 72 hierofantes. Depois da ocupação medo-persa, os caldeus derrotados fugiram para a Ásia Menor e estabeleceram seu colégio central em Pérgamo, onde tinham levado consigo a Paladião de Babilônia, ou Pedra Cúbica. Ali, livres do controle do Estado, perpetuaram os ritos de sua religião e, intrigando com os gregos, maquinaram contra a paz do Império Persa. Guilherme B. Baker, Lares and Penates, páginas 232-233. Antipas. Há bons motivos para crer que este nome se refira a uma classe de pessoas e não a um indivíduo, porque hoje não se conhece qualquer informação autêntica a respeito de tal personagem. A este propósito, diz Guilherme Miller, abre aspas. Supõe-se que Antipas não tenha sido indivíduo, mas uma classe de homens que naquele tempo se opunham ao poder dos bispos, ou papas, sendo uma combinação de duas palavras, anti, contra, oposto, e papas, pai ou papa. Muitos deles naquele tempo sofreram um martírio em Constantinopla e Roma, onde bispos e papas começavam a exercer o poder que logo reduziria à sujeição os reis da terra e pisotearia direitos da Igreja de Cristo. E da minha parte, não vejo motivo para rejeitar esta explicação da palavra Antipas no texto, pois que a história daqueles tempos é absolutamente omissa acerca de um indivíduo como o nomeado aqui. Fecha aspas. William Miller, Evidence from Scripture and the History of the Second Coming of Christ, páginas 135 e 136. O dicionário bíblico de Watson diz, abre aspas,
a antiga história eclesiástica não apresenta informação algumas desse Antipas. Fecha aspas. Richard Watson, A Biblical and Theological Dictionary, página 69, artigo Antipas. O Dr. Clarke menciona a existência de uma obra intitulada Atos de Antipas, mas dá-nos a entender que o seu título não merece crédito. Adam Clarke, Commentary on New Testament, volume 2, página 978, nota sobre o Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. A causa da censura. Uma situação desvantajosa não é desculpa para a igreja cometer erros. Embora essa igreja vivesse num tempo em que Satanás elaborava poderosas seduções, era dever dos membros conservarem-se livres do fermento das suas más doutrinas. Assim, foram censurados por albergarem no seu meio os que seguiam a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Ver os comentários sobre os nicolaítas no versículo 6. Revela-se aqui em que consistia a doutrina de Balaão. Ele insinuou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ver o relato completo de sua obra e seus resultados em Números, capítulo 22, versículo 25 e capítulo 31, versículos 13 a 16. Parece que Balaão queria amaldiçoar Israel para obter a rica recompensa que Balaque lhe oferecera. Mas, não lhe sendo permitido pelo Senhor amaldiçoá-lo, resolveu realizar essencialmente o mesmo, embora de modo diferente. Aconselhou Balaque a seduzir os israelitas, por meio das mulheres de Moabe, a participarem na celebração dos ritos da idolatria, e em todas as licenciosidades que os acompanhavam. O plano teve êxito. As abominações da idolatria espalharam-se pelo acampamento de Israel, caiu sobre eles a maldição de Deus e morreram 24.000 pessoas. As doutrinas censuradas na igreja de Pérgamo eram, sem dúvida, semelhantes em suas tendências, pois levavam à idolatria espiritual e a uma relação ilícita entre a igreja e o mundo. Este espírito produziu finalmente a união entre os poderes civil e eclesiástico, que culminou na formação do papado. A admoestação. Cristo declarou que se os membros da igreja de Pérgamo não se arrependessem, ele próprio tomaria o caso em suas mãos e viria contra eles, em juízo, e batalharia contra eles, os que defendiam essas más doutrinas. E toda a igreja seria feita responsável pelos males praticados por esses hereges tolerados no seu meio. A promessa ao vencedor. Ao que vencer é prometido que há de comer do maná escondido, e como sinal de aprovação há de receber do seu Senhor uma pedra branca, com um novo e precioso nome gravado nela. A maior parte dos comentadores aplicam o maná, a pedra branca e o nome novo às bênçãos espirituais a desfrutar já nesta vida. Mas como todas as outras promessas feitas ao vencedor, também esta se refere sem dúvida ao futuro, e será dada quando chegar o tempo de os santos serem recompensados. As seguintes palavras são as mais satisfatórias. Os comentadores supõem geralmente que isto se refere a um antigo costume judicial de lançar uma pedra negra numa urna quando se pretendia condenar, e uma pedra branca quando se indultava o preso. Mas este é um ato tão distinto do dar-lhe-ei uma pedra branca, que estamos dispostos a concordar com os que pensam que se refere antes a um costume muito diferente, e não desconhecido do leitor dos clássicos, que concorda de modo belo com o caso que temos diante de nós.
Nos tempos primitivos, quando as viagens eram difíceis por falta de lugares de alojamento público, os particulares exerciam em larga escala a hospitalidade. Encontramos frequentes vestígios em toda a história, e em particular no Antigo Testamento. As pessoas que se beneficiavam dessa hospitalidade e as que a praticavam frequentemente contraíam relações de profunda amizade e consideração mútua. E tornou-se costume, arraigado entre os gregos e os romanos, dar ao hóspede algum sinal particular, que passava de pais a filhos, e garantia a hospitalidade de bom tratamento sempre que era apresentado. Este sinal era geralmente uma pequena pedra ou seixo, cortado ao meio, em cujas metades tanto o hospedeiro como o hóspede inscreviam os seus nomes, trocando-as depois entre si. A apresentação desta pedra era o suficiente para assegurar a amizade para si e para os descendentes, sempre que, de novo, viajassem na mesma direção. É evidente que estas pedras deviam ser bem guardadas e os nomes escritos nelas cuidadosamente ocultos, para que outros não obtivessem os privilégios em vez de as pessoas que a elas eram destinadas. Quão natural, pois, a alusão a este costume nas palavras do texto: darei a comer do maná escondido. E depois disso, tendo-o feito participante da minha hospitalidade, tendo-o como meu hóspede e amigo, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Dar-lhe-ei um penhor da minha amizade, sagrada e inviolável, conhecido só por ele. Henry Blunt, A Practical Exposition of the Epistles to the Seven Church of Asia, páginas 116 a 119. Sobre o novo nome, diz Wesley, muito a propósito: Jacó, depois de sua vitória, ganhou o nome de Israel. Queres tu saber qual será o teu novo nome? É simples. Vence! Até então toda a tua curiosidade é vã. Depois lerás escrito na pedra branca. John Wesley, Explanatory Notes upon the New Testament, página 689. Comment on Revelation 2:17. Versículos 18 a 29 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o período abrangido pela igreja de Pérgamo foi corretamente localizado, terminou com o estabelecimento do papado em 538 d.C. A divisão mais natural que se pode conferir para a igreja de Tiatira seria a duração da supremacia papal, ou seja, 1260 anos, que transcorreram desde 538 a 1798. A igreja de Tiatira. Tiatira significa perfume suave de labor, ou sacrifício de contrição. Este nome descreve bem o estado da igreja de Jesus Cristo durante o longo período de triunfo e a perseguição papal. Este tempo que foi de terrível tribulação sobre a igreja, como nunca houve, Mateus 24, versículo 21, melhorou a condição religiosa dos crentes. Daí o receberem por suas obras, caridade, serviço, fé e paciência, o elogio daqueles cujos olhos são como chama de fogo. As obras são de novo mencionadas como dignas de duplo elogio, visto que as últimas são melhores do que as primeiras. A condição dos membros melhorou, cresceram na graça e em todos estes talentos do cristianismo. Este progresso nessas condições foi elogiado pelo Senhor. Esta igreja é a única elogiada por progresso em coisas espirituais. Mas assim como na igreja de Pérgamo, as circunstâncias desfavoráveis não eram desculpa para falsas doutrinas na igreja. Nesta, a quantidade de trabalho, caridade, serviço, fé ou paciência não pode compensar igual pecado. É-lhes apresentados, pois, uma censura por tolerarem no seu meio um agente de Satanás. O motivo da censura. Abre aspas. Essa mulher Jezabel, fecha aspas. Como a igreja precedente, Antipas, não significava um indivíduo, mas uma classe de pessoas, Jezabel aqui é apresentada no mesmo sentido. Watson afirma, abre aspas, o nome de Jezabel é usado proverbialmente, em Apocalipse 2:20, fecha aspas. Richard Watson, A Biblical and Theological Dictionary, página 535. E Miller diz o seguinte: Jezabel é um nome figurado, alusivo à mulher de Acabe, que matou os profetas de Jeová, e levou o marido à idolatria e alimentou os profetas de Baal à sua própria mesa. Não se podia usar uma figura mais flagrante para representar as abominações papais. Ver 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 21. Vê-se pela história, bem como por este versículo, que a Igreja de Cristo tolerava que alguns dos monges papais pregassem e ensinassem no meio dela. William Miller, Evidence from Scripture and the History of the Second Coming of Christ, página 139.
Certo comentarista representa a seguinte nota sobre o versículo 23. Abre aspas. Fala-se de filhos, o que confirma a ideia de que se tem em vista uma seita e os seus prosélitos. Fecha aspas. William Jenkins, Comprehensive Commentary, volume 5, página 674. Note on Revelation 2, versículo 23. Os castigos com que se ameaça esta mulher estão em harmonia com as ameaças em outras partes neste livro contra a Igreja Romana. Sob o símbolo de uma mulher corrupta, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ver Apocalipse, capítulos 17 a 19. A morte com a qual ele é ameaçado, sem dúvida, é a segunda morte, no fim do milênio de Apocalipse 20, quando se der a justa retribuição por aquele que sonda os rins e os corações de todos os homens. E além disso, notemos a declaração, abre aspas, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, fecha aspas. É uma prova de que a carta a esta igreja refere-se profeticamente à recompensa ou castigo final de todos os seus responsáveis. E todas as igrejas conhecerão. Tem-se argumentado que esta expressão demonstra que essas igrejas não podem significar 7 períodos sucessivos na dispensação evangélica, mas deviam existir ao mesmo tempo, ou do contrário, todas as igrejas não poderiam saber que Cristo era o perscrutador dos rins e corações, ao verem os seus juízos sobre Jezabel e seus filhos. Mas quando é que todas as igrejas hão de saber isto? Quando esses filhos forem castigados com a morte. E se isso há de suceder na altura em que a segunda morte é infligida a todos os ímpios, então, de fato, todas as igrejas, ao presenciarem a execução do castigo, conhecerão que não há nada de secreto, não há mau pensamento ou desejo do coração que se tenha furtado ao conhecimento daquele que, com olhos como chamas de fogo, sonda os corações e rins dos homens. Outra carga não jogarei sobre vós. Cremos que é aqui prometido à igreja alívio da carga, a saber que durante tanto tempo suportou o peso da opressão papal. Não pode aplicar-se à recepção de novas verdades, porque a verdade não é uma carga para nenhum ser responsável. Mas os dias de tribulação que haviam de vir sobre a igreja seriam abreviados, por causa dos escolhidos. Mateus 24, versículo 22. Serão ajudados, diz o profeta, com um pequeno socorro. Daniel, capítulo 11, versículo 34. E a terra ajudou a mulher, diz João. Apocalipse 12, versículo 16. A admoestação. Abre aspas. Conservai o que tendes, até que eu venha. Fecha aspas. Estas palavras do Filho de Deus apresentam-nos uma vinda incondicional. As igrejas de Éfeso e Pérgamo eram ameaçadas com esta vinda sob condições. Abre aspas. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. Fecha aspas. Esta vinda implicava um castigo, mas aqui se apresenta uma vinda de caráter diferente. Não é uma ameaça de castigo, não depende de condição. É proposta ao crente como uma esperança e não se pode referir a outro acontecimento, senão a futura segunda vinda do Senhor em glória, em que cessarão as provas do cristão. Então seus esforços na carreira da vida e sua luta pela coroa de justiça serão recompensados com sucesso eterno. Esta igreja leva-nos ao período em que começam a cumprir-se os mais imediatos sinais da sua vinda iminente. Em 1780, 18 anos antes do fim deste período,
realizaram-se os sinais preditos no sol e na lua. Ver os comentários sobre Apocalipse 6, versículo 12. E, referindo-se a esses sinais, disse o Salvador, abre aspas, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Fecha aspas. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Na história desta igreja, atingimos um ponto em que o fim se aproxima, tanto que a atenção do povo podia chamar-se mais particularmente para este acontecimento. Para todo o intervalo de tempo, Cristo disse, abre aspas, negociai até que eu venha. Fecha aspas. Lucas capítulo 19, 13. Mas, para agora, diz, abre aspas, retende-o até que eu venha. Fecha aspas. A promessa ao vencedor, abre aspas, até o fim, fecha aspas. Isso deve referir-se ao fim da era cristã. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Cristo, em Mateus 24, versículo 13. Não temos aqui uma promessa igual para aqueles que guardam as obras de Cristo, fazem o que ele ordenou e têm a fé em Jesus? Apocalipse capítulo 14, 12. A autoridade sobre as nações. Neste mundo dominam os ímpios e os servos de Cristo não são estimados. Mas está chegando o tempo em que a justiça terá a primazia, em que toda impiedade será vista à sua verdadeira luz e será plenamente desacreditada, e em que o cetro do poder estará nas mãos do povo de Deus. Esta promessa é esclarecida pelos seguintes fatos e afirmações bíblicas. As nações hão de ser entregues pelo Pai nas mãos de Cristo, para serem esmigalhadas como uma vara de ferro e despedaçadas como um vaso de oleiro. Salmo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Os santos associar-se-ão com Cristo quando ele assim iniciar sua obra de poder e juízo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Hão de reinar com ele, nestas funções, por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Durante este período é determinado o grau do castigo dos ímpios e dos anjos maus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. No fim dos 1000 anos, terão a honra de participar com Cristo na execução da sentença escrita. Salmos, capítulo 49, versículo 9. A estrela da manhã. Cristo diz em Apocalipse 22, versículo 16, que ele próprio é a estrela da manhã. A estrela da manhã é a imediata precursora do dia. A aqui chamada estrela da manhã é chamada de estrela da alva em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Onde está relacionada com o amanhecer, abre aspas, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, fecha aspas. Durante a penosa noite de vigília dos santos, a palavra de Deus derrama a necessária luz sobre o seu caminho. Mas quando a estrela da alva lhes aparece nos corações, ou a estrela da manhã é dada aos vencedores, entrarão numa relação tão íntima com Cristo que os seus corações ficarão completamente iluminados pelo seu Espírito, e eles andarão na sua luz. Então não mais terão necessidade da firme palavra da profecia, que agora brilha como uma luz em lugar escuro. Continua no próximo capítulo.